Olá, queridos, que bom conseguir entrar ao vivo hoje. Isso é muito bom. Ontem nós tínhamos uma live e não conseguimos entrar. Então seja bem-vindo ao Mente Quântica. Muito bom estar com vocês hoje. E nós vamos estudar hoje A Matriz Divina, que é um livro de Gregg Braden, um cientista e um divisor de águas na ciência e na espiritualidade. Vou falar hoje sobre física quântica, vamos falar um pouco sobre Max Planck, vamos falar um pouquinho sobre a Matriz Divina e como esse livro fez diferença, impactou realmente a história da ciência e a espiritualidade. Então eu quero trazer hoje um pouquinho desse conhecimento. Me fala aí de onde você está, que cidade você está e de onde você está falando e qual a expectativa sua. Se você já ouviu falar desse livro, vou mostrar a capa aqui, tá? Matriz Divina. Não sei se você está enxergando ela de frente ou se você está enxergando trocado. Me fala aí se você está conseguindo enxergar de frente, beleza? Ou se você está enxergando trocado, tá? Gregg Braden, A Matriz Divina, é o livro que nós vamos começar a ler. E a ideia nossa é justamente estar estudando, estar entrando no conhecimento que está disponível para a gente. E o convite que eu quero te fazer é a gente tá interpretando, tá trazendo conhecimento e tá realmente trazendo um alto nível de consciência para nós. Legal, a Ju lá de Curitiba, o pessoal que tá em Gramado, o pessoal que tá em Belo Horizonte, sejam bem-vindos. E a ideia é justamente nós lermos e interpretarmos esse conhecimento, tá buscando esse conhecimento de uma forma que possa fazer diferença para nós. É algo que impactou a ciência e a espiritualidade e é algo que faz diferença para a gente. Então, você que chegou agora aí, fala de que cidade você está e de onde você está. E o convite inicial que eu quero fazer para você é você se desconectar lá de fora e se conectar aqui dentro, tá? Então, mais uma vez, a ideia nossa é se desconectar lá de fora e se conectar aqui dentro e principalmente na fonte. A ideia é justamente essa. As pessoas estão muito conectadas com o externo e nós precisamos nesse momento estar elevando o nosso espírito, elevando a nossa frequência, elevando a consciência. Guanambi, pô, você sabia que eu já fui em Guanambi, Maria? Já fui na sua cidade, nem tinha asfalto na época que eu fui, muitos anos atrás, mais de 20 anos. Um abraço para a Bahia. Bom, que legal, pessoal da Bahia aí, em cheio. Juliana, Oliveira, Canela e todo mundo aí que tá aí, a Bruna. Um abraço para vocês, queridos. Esse livro é maravilhoso, tá? Vou mostrar mais uma vez, A Matriz Divina, de Gregg Braden, que fala justamente sobre a questão dessa matriz que existe e foi provada cientificamente que ela existe. Um abraço pessoal lá de Dom Pedrito também. Então vai falando em sua cidade. Então eu quero ler aqui um texto, eu quero ler aqui a frase de Max Planck, que foi um dos colegas de Einstein lá, e que ele trouxe esse conhecimento também, né? Ele trouxe essa grande diferenciação da física newtoniana para a física quântica, né? E como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, como que a gente pode traduzir isso para a nossa realidade e aplicar isso, porque esse grande conhecimento faz toda a diferença. Quando você começa a estudar a física quântica, isso faz toda a diferença, não tem como você voltar mais atrás, isso muda completamente. Então uma das frases dele é: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Quem falou isso foi Max Planck, em 1944, um dos maiores físicos que já existiu, colega de Einstein. E eles discutiam muito, né, porque Einstein trouxe a questão da gravidade e relatividade, né, e mostrou para a gente que existia uma diferença entre tempo e espaço, né? E o Max Planck então vai mostrar que tudo é onda, né, e que tudo também a gente só costuma ver o que? Tudo é matéria, né? Mas as coisas também são onda eletromagnética.
Então, por que tudo é onda? Porque dentro de um átomo existe energia. O que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com os meus pensamentos, sentimentos? O que tem a ver com a minha saúde? Tem tudo a ver. Porque no momento que você sente, no momento que você tem um sentimento bom ou ruim, ele está impactando você, ele está impactando as suas células, ele está alterando as suas células e está fazendo diferença para você, né? Então tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente impacta na sua realidade. Então por isso que o convite que eu faço para você é que você se desconecte lá de fora e mais uma vez se conecte aqui dentro e se conecte na fonte. Essa é a ideia. Então a base desse livro está nessa frase de Max Planck, no estudo de Max Planck, que é que toda matéria se origina e existe em virtude de uma força. Que força é essa? É uma matriz, uma fonte de poder, uma fonte de energia que tem eterna, uma mente consciente e inteligente, e essa mente é essa matriz, essa fonte de energia eterna que todos nós estamos conectados. Por quê? Porque nós somos parte dessa estrutura do universo. Nós somos parte dessa estrutura do universo e nós fazemos parte, quer dizer que não está lá fora, que nós somos parte dessa estrutura. Muitas pessoas não entendem que são parte dessa estrutura e nem entendem, né, que elas fazem total diferença no universo. Um abraço aí para Elaine, para Cíntia, para o Lucas. Então, assim, que diferença é essa? A diferença é que no momento que eu entendo que eu estou fazendo parte do universo, eu não sou mais só alguém que está vendo um teatro passar ou assistindo um filme passar. Não, eu não estou vendo um teatro acontecer, eu não estou vendo um filme acontecer. Não, você faz parte dessa estrutura do universo e essa estrutura faz toda a diferença, né? Então, você no momento que entende que você é protagonista, você muda a sua atitude mental. E é isso aqui que o Max Planck começa a falar, é isso aqui que o Max Planck começa a explicar, que essa fonte ela existe, essa fonte ela existe. Que fonte é essa? A matriz divina que ele fala, essa fonte de energia, essa fonte consciente e inteligente é toda a fonte que existe no universo de energia, de vida, de restauração, de cura, de conhecimento, de vida plena, etc. Tudo isso, com o conhecimento de tudo isso faz diferença, porque no momento que você entende que você é parte da criação, você muda a sua atitude. Você passa a agir diferente, porque tudo que você ouve, vê ou sente se torna diferente. Você não vai aceitar o que está lá fora, tá? Você não vai ficar aceitando simplesmente o que colocam para ti, né? Mas de uma forma diferente você passa a agir de dentro para fora e você começa a buscar a voz. O que é interessante quando você para? Você começa a ouvir a voz interior e você também começa a ouvir a sua própria voz e a voz dessa fonte. Por quê? Porque nós somos centelha divina. Nós estamos conectados com a fonte. Para quem está chegando agora, meu abraço aí, boas-vindas. Então, se você está... dá um sinal aí, aperta no coraçãozinho para mais pessoas estarem vindo. Eu estou fazendo um estudo aqui, iniciando um estudo desse livro, que é a Matriz Divina de Gregg Braden. E nós vamos estar entrando sobre esse conhecimento da física quântica e como que isso pode estar interferindo na nossa realidade diária, como que isso faz diferença para a nossa realidade diária. Então, a ideia é a gente ler e nós também interpretarmos isso. Não tem problema se você não tem o livro, o importante é você estar absorvendo esse conhecimento e trocando ideias aqui comigo. Você pode estar fazendo perguntas aí, na medida do possível eu vou tentando responder a sua pergunta e a gente vai interagindo dessa forma. Um dos pontos que eu quero ressaltar aqui é assim, é interessante observar que esse, precisamente o modo pelo qual o mundo funciona, de acordo com a sabedoria das tradições antigas. Quem que é Gregg Braden? Quem que é esse cara? O Gregg, ele é um cientista, ele é um geólogo,
e ele trabalhou nas grandes empresas, em grandes corporações americanas, e ele se tornou um cientista viajando por vários lugares do mundo, visitando tribos, fazendo viagens para descobrir a ancestralidade, para descobrir as tradições antigas, para descobrir a espiritualidade nas tradições, nas tribos, porque ele também é um descendente, aqui a fotinha dele aqui, né? Ele também é um descendente de indígena aí, mas ele é um cara branco aqui e um cara que tem uma mistura, né, de raças muito legais, e que ele conta essa história dele, né, essa história dele buscar esse encontro entre a ciência, porque ele é um cientista, e também a espiritualidade. E isso faz todo sentido, principalmente na nossa era agora, como eu estou falando nesses últimos dias. Nós evoluímos, nos 50 anos, nós evoluímos mais do que nos últimos 5.000 anos, né? Então, aqui ele fala assim: desde os antigos escritos védicos indianos, que alguns estudiosos acreditam datar de 5.000 anos antes de Cristo, e os manuscritos do Mar Morto de 2.000 anos de idade, as ideias convergem para a sugestão de que o mundo não passa de um espelho de coisas que acontecem em outro domínio mais elevado, ou em uma realidade mais profunda. Quando você começa a entender que nada flui do acaso, né? Nada vem do acaso, tudo tem uma razão de existir, né? Tudo tem uma fonte. Então aqui ele está mostrando que esses manuscritos recém-descobertos, que datam de 5.000 anos antes de Cristo, que foram dos Mar Morto, eles trazem a sugestão de que o mundo não passa de um espelho de coisas que acontecem em outro domínio mais elevado ou em outra realidade mais profunda. Por exemplo, ao tecer considerações sobre novas traduções de fragmentos do manuscrito do Mar Morto, como as canções de sacrifício de sábado, seus tradutores resumem o conteúdo. O que acontece na Terra é mais do que um reflexo de uma realidade ampla e definitiva. O que isso tem a ver com sua vida? Tem a ver que nada é por acaso, e quando a gente se conecta com a fonte, tudo começa a fazer diferença. Aquelas coisas que se passam na sua mente, todos os seus pensamentos, tudo que você vê, tudo que você sente, fazem toda a diferença na sua realidade. Então, tanto a teoria quântica como os textos antigos nos levam a concluir que nos mundos invisíveis criamos o projeto dos relacionamentos, carreiras, êxitos e fracassos do mundo visível. Então, tudo que acontece no mundo físico, no mundo material, ele acontece no invisível antes. Ele acontece no mundo psíquico, ele acontece na mente e acontece no mundo espiritual. A partir dessa perspectiva, a matrix divina funciona como o grande cenário cósmico que nos permite perceber a energia não física de nossas emoções e crenças. Nossa raiva, ódio, fúria, bem como nosso amor, misericórdia e compreensão projetadas no meio físico da vida. Então todas as suas emoções, ela tem um impacto nas suas células. Todas as suas emoções têm um impacto energético, atômico, vibracional, né? Nós somos seres vibracionais eletromagneticamente. Seu cérebro, ou seja, seus pensamentos geram ondas elétricas. Seus sentimentos geram ondas magnéticas. Então, o tempo inteiro você está emanando ondas, o tempo inteiro você está conectado com os seus sentimentos e com os outros. O que acontece com isso? Quando você entende o que é magnetismo, você começa a atrair pessoas que estão na mesma frequência. Olha que coisa. Pausou aí. Então, olha só. Você começa a atrair pessoas que estão na mesma frequência. Isso quer dizer o quê? Você já foi em algum lugar ou se encontrou uma pessoa que tem aquela expressão que o pessoal usa assim: o santo não bateu? Você já ouviu falar nisso? O meu santo não bateu com essa pessoa, né? Não sei se alguém já ouviu falar disso, né? E o que significa isso? Na verdade, isso está ligado ao quê? Aquela expressão, o santo não bateu, o que é isso? É a frequência vibracional, né? Você está vibrando mais alto que aquela pessoa, ou aquela pessoa está vibrando mais alto que você. Então você passa. As ondas são paralelas, elas não vão se encontrar. Então não bate, né? Você não consegue estar em conexão.
Então o que acontece? Quando você está elevando a sua frequência, sua vibração eletromagnética, você automaticamente vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você, né? E a ideia é justamente essa. Como que você faz isso? Você faz isso através de sentimentos, de emoções e de pensamentos. Por quê? Porque as emoções e os sentimentos, elas vêm dos seus pensamentos. Elas surgem através de pensamentos. E todo pensamento vem de um paradigma, e o seu paradigma é a sua história, é o seu registro, é tudo que está registrado dentro de você, ok? Então, vou dar o exemplo aqui da tela de cinema que ele mesmo dá aqui no livro. Assim como uma tela de cinema mostra, vou botar o óculos aqui, mostra, sem avaliar qualquer imagem que tenha sido filmada, a matriz aparentemente nos fornece uma superfície não tendenciosa para nossas experiências e crenças interiores a serem vistas no mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que você está enxergando o mundo lá externamente, né? E muitas vezes você vai enxergar esse mundo com o seu filtro de percepção e vai tentar entender, bom, como é que eu vou aceitar ou não esse mundo para minha realidade. Porque as pessoas, elas vão ver as coisas de forma diferente por causa do filtro de percepção de cada uma das pessoas. Então esse filtro de percepção está ligado à forma como eu me conecto com essa matrix que o Gregg Braden está trazendo aqui. Então, em outras palavras, nós somos como artistas que expressam suas paixões, medos, sonhos, desejos mais profundos por meio da essência viva de uma misteriosa tela quântica. Então ele está tratando isso aqui dessa forma. Entretanto, contrariamente a uma tela convencional de pintura, que existe apenas em um lugar em dado momento, a nossa tela é feita da mesma coisa que constitui todas as coisas. Como assim? A nossa tela mental, ela é feita da matriz divina, né? Então, essa fonte que é de todas as coisas, tá certo? Então, no momento que você entende que essa tela mental está em toda parte e sempre se encontra presente, você está criando o tempo inteiro. Então, assim, vou te fazer uma pergunta. O que você pensou hoje, na maior parte do seu dia? Qual que foi os maiores sentimentos que você teve durante essa semana, durante os últimos dias? Olha só, o que quer dizer isso? Os sentimentos que se repetem, as emoções e os pensamentos que se repetem, elas começam a expandir. O que está acontecendo? Você está criando. Toda vez que você está sentindo, pensando, você está criando. Então, na verdade, você nunca para de criar, porque você é centelha divina, você está conectado com a fonte. Então, no momento que você tem consciência disso, você passa a avaliar o que você está criando. Porque você é um co-criador, você está criando sua realidade. Através do quê? Tudo que você ouve, tudo que você vê e tudo que você sente. Então, no momento que você começa a compreender que tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente, criam a sua realidade, você adquire mais consciência e mais responsabilidade. Por quê? Porque enquanto você está criando, né, isso tudo pode fazer diferença. A Dai falando, escutei música enquanto trabalhava, foi ótimo. Música é fantástico, porque eleva a sua frequência. A música sempre vai elevar a tua frequência. Então, o que nós estamos fazendo aqui, e você sabia que até os livros têm frequências? Né? Eu descobri isso estudando O Poder versus Força, do Dr. David Hawkins. Os livros têm frequências altíssimas. Por exemplo, a Bíblia tem uma frequência de mais de 600 Hz, 700 Hz. Né? Tem livros de baixa frequência, tem livros de altíssima frequência. É incrível, porque tem uma informação registrada ali. E essa informação registrada, ela está ligada a essa matriz divina que nós estamos falando aqui. Então, olha só que interessante o que ele quer dizer aqui. Né? Levemos a analogia da tela e do pintor um passo adiante.
Os artistas estão preparados de suas obras e usam os seus instrumentos para criar uma criação íntima por meio da expressão exterior. Então ele vê alguma coisa e ele expressa ali com a sua criatividade. Ou seja, você também é um co-criador. Como? Tudo que você ouve, pensa, sente e fala. Por quê? Porque tudo que você fala tem muito poder. Tudo que você fala tem um poder de ser manifesto, porque está ligado à sua mente, está ligado ao seu sistema nervoso, e isso está o tempo inteiro co-criando, né? Ele fala então, no interior da matriz divina, a separação entre o artista e sua arte desaparece. Nós somos a tela, mas também as imagens nelas colocadas. Somos os instrumentos, mas também o artista que deles faz uso. Então nós somos o artista. Então você é o artista. Você é o artista da sua vida. Você é o co-criador. Você é essa centelha que tem a capacidade de criar através de tudo que você ouve, vê ou sente. Tá certo? Então, você quer saber como é que vai ser o seu dia de amanhã? Você quer saber como que vai ser os próximos dias? Tudo que você ouve, vê ou sente. O que você ouviu, pensou e sentiu nos últimos dias? E o que você está permitindo se ouvir e sentir todos os dias? Por isso que eu falo muito sobre proteger a mente. Proteja sua mente. Não seja descuidado ao ponto de você ouvir qualquer coisa que você vê na sua frente. Não seja ao ponto descuidado de você poder prejudicar a sua mente com uma frequência baixa. É porque o mundo está cheio de frequências baixíssimas de engano, tá certo? E está cheio de gente murmurando. Existe uma guerra lá fora. Então, quando a primeira coisa que eu convidei você no início dessa live aqui é você se desconectar lá de fora e começar a se conectar aqui dentro. Quando eu falo do que o Greg Braden está querendo dizer aqui com isso, ele está querendo dizer o quê? No momento que eu começo a me conectar com a fonte, com a matriz divina, eu começo a entender que eu sou um artista, que eu sou um criador. Então, tudo que se repetiu na sua mente em termos de pensamentos e sentimentos é o que vai ser manifesto, que vai ser criado, etc, etc. Eu vou falar aqui, vou abrir um parênteses. A frequência do medo é a frequência de 100 Hz. Deixa eu ver se eu tenho a chave aqui. Não está aqui, mas a frequência de 100 Hz é uma das mais baixas que tem. Ok? Então, no momento que você está vibrando em 100, você abaixa, por exemplo, a sua imunidade física. Tá certo? No momento que você vibra em 200, você está num nível de confiança, num nível de coragem. Você começa o quê? A acessar o nível do poder. Você sai do nível da força e você começa, então, as coisas fluírem naturalmente para você. As coisas começam a fluir naturalmente para você. Né? E isso é maravilhoso. Quando você entende isso, é maravilhoso. Então, a simples ideia de criarmos de dentro de nossa própria criação nos faz lembrar dos desenhos de Walt Disney. Então ele cita aqui, comuns nas televisões preto e brancos nas décadas de 50 e 60. Então ele está falando o quê? Primeiramente vimos a mão de um artista rabiscando um bloco de desenho, um personagem criando um Mickey Mouse. Então ele criou, ele expressou uma ideia. Aquela ideia, ela está ligada às pessoas que são criadores ou co-criadores, que têm a capacidade, então, de co-criar a sua vida. E aí a imagem, uma vez concluída, subitamente era animada e ganhava vida. Mickey começava, então, a criar seus próprios desenhos e rabiscava outros personagens dentro do próprio esboço. Olha aqui a metáfora que ele colocou. Existia uma mão, a mão criou o Mickey ganhava vida, e o Mickey começou a criar os seus próprios desenhos. O que é isso? É uma metáfora que está relacionada a nós. Ou seja, nós somos centelha divina. Nós somos criados. Nós viemos de algo muito maior. E aqui ele fala, então, que tem a ver com o que o Max Planck está dizendo, que toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força.
né? E essa força, ela está totalmente ligada à mente mestra que é consciente e inteligente. E aí, quando o Mickey começa a criar desenhos, ele está falando que nós temos a capacidade, então, de criar os nossos próprios desenhos ou criar a nossa realidade. Então, quando ele cita aqui o texto de Max Planck, ele está falando exatamente isso. E essa metáfora do Mickey é muito interessante, porque a imagem, uma vez concluída, era animada e ganhava vida a partir da própria criatura ali, né? Porque o criador é o Disney, né? E a criatura é o Mickey. Então a criatura começava o quê? A criar o desenho dele, a realidade dele. Então o Mickey e os companheiros assumiam sua própria vida e personalidade, e a mão não era mais visível em parte alguma. Interessante isso, né? Então, enquanto todos na casa, de fase de conta, estivessem dormindo, toda a cozinha era uma alegria só. Ele vai citando aqui o que o Mickey criou e outras coisas. Ele usa várias metáforas para a gente começar a entender. Um dos pontos que eu quero ressaltar sobre esse livro são algumas descobertas que ele fala. Inclusive ele fala sobre o DNA, e aí é muito interessante entender, né, sobre o DNA. E aí ele está falando aqui o seguinte, olha: a matriz divina foi escrita da mesma maneira que a trama de uma tapeçaria é criada, interligada, ok? Totalmente interligada. Nessas páginas eu descrevi casos pessoais de experimentações diretas que puxam mais pelo hemisfério direito. O que é hemisfério direito? É o criativo, não o racional. Então o que ele usou? Nada mais, nada menos que metáforas, que parábolas aqui, e testemunhos e situações que ele viveu, para que nós pudéssemos imaginar e sentir e aprender com isso o que significa o acesso à matriz divina. Então, ele privilegiou aqui, então, o hemisfério direito com pesquisas e relatórios que privilegiam o hemisfério esquerdo. Então, aqui, ó. Então, o cérebro está aqui. Gente, matriz divina, não esqueça. Alguém está perguntando aí. Greg Braden, ok? Então, olha só, Maria. Greg Braden, Matriz Divina, nós estamos começando a leitura desse livro agora. Não precisa ter o livro. O legal é a gente estar aprendendo aqui o que ele quer dizer com isso para nós, tá? E aí, olha que interessante. Quando ele usa essa questão dos dois hemisférios, a gente avalia o quê? Bom, eu preciso de dados científicos. Sim, muito bem. Então, eu tenho aqui a minha direita aqui, o meu hemisfério direito é emocional, tá certo? Criativo, as metáforas, e aqui o esquerdo é o racional. Eu preciso de dados científicos, mas aqui eu preciso do quê? Do emocional, de histórias e de outras coisas para me conectar, para eu entender o que significa a matriz. Então, existe um campo de energia conectado em toda a criação. Ele teve 4 descobertas extremamente importantes aqui no livro. Assim como toda a vida provém de 4 bases químicas que criam o nosso DNA, o universo aparentemente se fundamenta em 4 características da matriz divina, que fazem tudo funcionar da maneira que funcionam. O segredo para usufruirmos dos poderes conferidos pela matriz reside em nossa habilidade. Então, olha só, o segredo para usufruirmos os poderes conferidos pela matriz reside em nossa habilidade. Que habilidade? De aprender as 4 memoráveis descobertas que unem a nossa vida de um modo sem precedentes. Quais são as 4 descobertas? Vamos lá. Anota aí. Número 1. Existe um campo de energia conectado com toda a criação. Você tem que ter consciência disso. Então, a primeira coisa é que você tem que ter consciência de que existe esse campo. Esse campo de energia, ele está conectado com toda a criação do universo. E tudo que existe está conectado com essa fonte. No momento que você entende que tudo que existe está conectado com essa fonte, você aumentou o seu nível de consciência e você sabe que você faz parte dessa estrutura. Você sabe que você faz parte dessa consciência maior. Você está totalmente conectado a essa consciência maior.
Então, número 1, a descoberta, né? São 4, vamos lá. Número 1, existe um campo de energia conectado com toda a criação. 2, esse campo desempenha o papel de receptáculo, ou seja, uma antena. Ponte e espelho para as nossas crenças íntimas. Vou repetir. Olha só. Esse campo ele desempenha o papel de receptáculo, ou seja, ele é uma antena. Tudo que você envia para ele, ele vai receber e ele vai te enviar de volta. É uma ponte espelho para nossas crenças íntimas. Tudo que você acredita e emana em sentimento, pensamento, emoções, ele vai para o receptáculo. Ele vai para a antena e retorna para você. Olha só. Então ele começa a retornar para você. Isso é o mais interessante. Por isso que ele fala aqui que é uma ponte espelho. O que você tem falado para as pessoas? Qual que é o seu discurso que se repete, se repete, se repete? Eu atendo muitas pessoas, tá? E tinha uma pessoa que eu atendi que ela estava tão amargurada, tá? Aconteceu uma situação, uma perda de uma pessoa na vida dela. E ela estava já, eu achei, com a conversa inicial que eu tive com essa pessoa, eu achei que essa perda era recente. Só que tinha mais de 2 anos já. E aí quando você perpetua isso, quando você traz, por exemplo, memórias antigas de situações ruins lá do passado, o que acontece? Você está trazendo à existência uma coisa que não existe mais. Por quê? Porque você está trazendo a energia daquela situação ruim para a realidade. Percebe que isso te faz mal e faz mal para quem você está trazendo também? Né? Já vi aquelas pessoas, vou abrir o baú antigo lá e começar a trazer coisas antigas que estão ali. Então, o que você fala, o que você expressa, o que você traz lá do passado que não serve mais, você não deve trazer, você deve deixar enterrado e não trazer a realidade de novo. Isso é uma coisa extremamente importante para você entender. Que aquilo que você fala, pensa ou sente tem que estar focado lá na frente, com seus objetivos e com as coisas que você quer daqui para frente. Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar o presente e você tem que focar no futuro. Você tem que focar no amanhã, o que eu quero construir. Mas você tem que estar presente. Você tem que estar 100% presente. Então eu falei do 1, existe um campo de energia conectado a toda a criação, e 2, esse campo tem um papel de antena. E ele também é uma ponte espelho. Tudo que eu envio para ele, ele volta para mim. Tá claro? 3, o campo está em toda parte e é holográfico. As partes estão ligadas entre si e cada uma espelha o todo em escala menor. Não sei se você já viu isso na natureza, mas existe lá, né, a teoria de Fibonacci, que existe tudo lá tem um cálculo em espiral, né? Então tudo, as galáxias, as plantas pequenas e várias coisas, tudo tem uma lógica, né? E tudo tem uma lógica verdadeira, né? E tudo está interligado. O que ele quer dizer que esse campo ele tem uma parte holográfica dele em escala menor e que nós podemos ter acesso a isso. E que nós podemos criar isso dentro de nós. O que é uma holografia? É o quê? É uma imagem que eu crio dentro da minha mente. Então quer dizer que os meus pensamentos, o que eu fico imaginando, tem efeito? Tem. Existe a regra, eu já falei da regra dos 17 segundos e a regra dos 68 segundos. Né? Da questão dos pensamentos, a questão de manifestar essa realidade, de trazer a manifestação dessa realidade. Ou seja, o campo está em toda parte, ele é holográfico. E o 4 nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Ou seja, a linguagem faz toda a diferença na sua cocriação, ou seja, naquele desenho lá que o Mickey fez, né, que nós usamos aqui a metáfora. Para quem não sabe aqui, Matriz Divina, quem está entrando agora, nós estamos estudando esse livro. Então, olha só, gente. Isso significa o quê? Nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Olha só. Que incrível. Né? Tudo que você sente tem muito poder, gente. Né? Eu tenho um treinamento chamado Gestão das Emoções. As pessoas
quando tem um conhecimento de como controlar isso, você muda a sua vida, você passa a viver diferente, porque você para de reagir. Como assim? Eu paro de simplesmente reagir às coisas e às pessoas. Eu vou reagir diferente. Por exemplo, se derramar ali um leite na mesa, um café na mesa, você não vai reagir da mesma forma depois que você tem um conhecimento desse. Você não vai mais simplesmente reagir com as suas emoções. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas isso... tudo na vida é treinamento. Tudo é treinamento. O cérebro ele tem mais facilidade em aprender do que desaprender, tá? Então, assim, o cérebro ele sempre vai ter mais facilidade em desaprender. Por isso que o seu paradigma, a sua programação, ela é tão forte que você faz tudo automaticamente. 95% de tudo que nós fazemos está no piloto automático. Tudo, 95% de tudo que você faz está no piloto automático. Apenas 5% está em nível de consciência. E aí que nós entendemos que é tão importante essa questão da linguagem da emoção. Por quê? Porque a linguagem da emoção é que vai expressar e é que vai fazer você se comunicar com esse campo, que é a fonte de energia, né? Então, olha só, está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades que são determinantes de tudo, a restauração de nossa saúde, ao sucesso em nossas carreiras. Então, não está na mão dos outros. Gente, vou falar uma coisa para você. Não importa o que está acontecendo lá fora. Ah, você é louco, professor? Não, não sou louco. Não importa. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de criar à sua volta prosperidade só através do que você pensa, sente. Eu vou convidar você a assistir aquele filme A Vida é Bela. De novo. Com Roberto Benigni. Ele está no meio da guerra, tá? E está no meio da guerra e o filho dele está com ele, né? E ele começa a citar para ele que aquilo é um jogo e não é uma guerra. E é incrível como aquela situação se passa. Vamos ver o que o Jonathan está perguntando. Devemos compartilhar com palavras o que sentimos com as pessoas mais próximas. Bom, depende. Depende o que você, se você está sentindo. Se você está sentindo coisas que pode compartilhar, tudo bem. Você confia nas pessoas, né, que você quer falar, né? Muito bem. Você pode falar dos seus sentimentos, não tem problema nenhum. A questão é que no momento que você começa a falar muito de coisas ruins, você começa a baixar a tua frequência e, obviamente, também você cria uma egrégora, você cria um campo de energia. Quando você começa a falar muito de uma coisa só, o que acontece? Você dá força para aquilo, né? Aqui o Biju aqui, eu acredito, só não sei como. Bom, muito bem. Isso nós estamos aqui para aprender juntos, né? Isso aqui, como, né? Como fazer isso, como criar essa realidade. Primeira coisa, proteger sua mente, né? Vamos proteger nossa mente, gente. De quê? De tanto bombardeio negativo. Como que você protege a sua mente? Você vai fazer escolhas, meu caro? Faça escolhas que te façam bem, tá bom? Faça escolhas que te tragam benefício, que te tragam emoções positivas. Olha só o quarto ponto aqui, nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Então, o que você sente faz toda a diferença. Quanto mais você se sente bem, mais você começa a prosperar. Porque você vai se elevar e você vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma vibração eletromagnética que você. Emoções, pensamentos, ondas elétricas, sentimentos, ondas magnéticas. Então, o teu coração, por exemplo, ele vai até 4 metros, tá certo? De frequência. O cérebro vai só até 30 centímetros. Então, o mais importante é o que você sente. Ô Maria, eu entendo quando você quer dizer que você briga com a mente, tá? Nesse momento, a gente tem que parar de brigar e abraçar a mente. O que você vai fazer? Você vai abraçar ela. Vai falar assim, sinto muito.
me perdoe. E aí você vai falar para ela assim, eu te amo. E eu sou grata por esse conhecimento. E eu quero realmente entender como eu posso mudar minha programação de uma forma nova. Entende? Nada é por acaso, gente. Ninguém se conecta por um acaso. Você não está aqui por acaso, não. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer escolhas. E pequenas escolhas vão alterar toda a sua realidade. Vão alterar completamente. E é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de conectar com o campo. Então olha só. A chave tá, nossa comunicação com o campo faz pela linguagem da emoção. Ok? Então controlar a emoção te dá uma chave de acesso ao campo. Tudo bem? Então o que nós temos que fazer? Você tem que, em primeiro lugar, saber que tudo que você... Como que vem a emoção? Vamos pela raiz da coisa. Como é que você sente emoção e como é que você sente sentimentos? Sentimentos é diferente de emoções. Emoção é raiva, medo, tristeza, tá? Essas coisas, ok? Mas sentimentos são coisas mais profundas. Por exemplo, angústia, mais profundo. Você está apaixonado por uma pessoa, é um sentimento, é diferente de raiva, medo, essas coisas são emoções. E os sentimentos, ele emite frequências maiores, mais profundas, as emoções também. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. É que você tem que entender e controlar as suas fontes. Essa é a chave. Que fontes? Faça assim com a mão. Você tem quantos sentidos? Tem 5 sentidos, certo? Então você tem aí visão, audição. Então tudo que você ouve, vê ou sente são suas fontes. O que você viu, ouviu e sentiu hoje o dia inteiro? Vamos pensar, tá certo? Isso te fez bem ou te fez mal? Então tá aí uma dica para você. Você escolher a partir de agora, a partir de amanhã, novas fontes. Eu quero estudarmos mais, de nós estarmos compartilhando mais conhecimento diariamente aqui. Então eu quero, o quanto eu puder, estar compartilhando conhecimento. Então eu vou estar sempre trazendo conhecimento. E esse livro é algo diferenciado, tá? Esse livro aqui é algo diferenciado. Greg Braden, Matriz Divina, é um cientista que está ligando a espiritualidade com a ciência. Então, 2 coisas maravilhosas, né? A Rafa falou ali, o Rafa ou a Rafa, não estou te vendo direito. Mas é maravilhoso, sim, quando você desliga a TV. Né? Eu já desliguei, eu acho que faz uns 4 anos que eu desliguei. É fantástico, gente. Porque você se liberta. Se liberta do quê? A Gabi, né? Ô Gabi, isso mesmo. Você se liberta da Matrix e não da matriz divina, não é? São 2 coisas diferentes, tá certo? Tá, Gabi, um abraço pra ti. Não tava te reconhecendo. A Gabi é minha aluna. Então, gente, olha só, que interessante. O interessante é que nós precisamos controlar as nossas fontes. Quando você começa a controlar a sua fonte, você começa a ter mais domínio. Você começa a ter mais controle, né? E quando você desliga aquelas fontes que não te servem mais, ou seja, aquelas que vão te trazer sentimentos, pensamentos negativos, você passa então a ter mais bem-estar, mais domínio, mais confiança, mais clareza mental. E quando você passa a ter mais clareza mental, tudo começa a fazer diferença. Tudo começa a fluir diferente. Tudo começa a ter um sentido diferente. E olha só, isso tem um impacto genético, tá? Tem um impacto nas células, tem um impacto atômico e energético na sua vida. Você é feito de átomos, você é feito de uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade e você também é um campo receptáculo também. Já viram aquelas pessoas que sugam sua energia? Tem também essas pessoas que sugam a nossa energia. Mas quem faz as escolhas somos nós, tá certo? Nós é que escolhemos quem nós queremos nos conectar, nos associar na vida. Né? Nós que escolhemos se nós queremos assistir um filme de terror, um filme de romance, ou um filme de aventura, um filme que vai me fazer bem, vai fazer mal. Nós que escolhemos que tipo de livro, que tipo de pessoa que nós queremos estar conectados. Né? Como eu falei, até os livros têm vibração.
eletromagnética. Então está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades. Então nossa sobrevivência como espécie pode estar diretamente ligada à nossa capacidade e desejo de compartilhar práticas afirmativas de vida provenientes de uma visão de mundo quântico unificado. Então tudo está ligado. E não é lá fora que está não, tá, gente? Você está fazendo parte do filme, desse cenário, desse universo. Você é parte dele. Então você está conectado. Então aqui ele diz assim, olha, para fazer justiça aos imensos conceitos decorrentes da matriz divina, eu escrevi esse livro em 3 partes, e aí eu quero destrinchar essas partes com vocês. Então a primeira que ele fala é que o DNA humano exerce um efeito direto na matéria que constitui o mundo. Então o DNA humano, ele exerce, o nome do livro é A Matriz Divina, de Gregg Braden, tá? E não precisa ter o livro, tá? Quem quiser pode entrar aí, depois eu vou passar para vocês o grupo de WhatsApp, Mente Quântica, que eu vou compartilhar livros e PDFs com vocês, mas entram, me manda lá no direct, e na minha bio você pode entrar lá e pode ter acesso também ali a mais conhecimento para você avançar nessa questão do despertar da mente, tá? Então primeiro ele fala que o DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo, e a emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA que afeta a matéria que constitui o mundo. Olha que louco, tá? Olha que louco. E aí, Falcão, beleza? Estou falando aqui sobre física quântica, Gregg Braden, matriz divina. Então, primeira coisa, o DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA. Olha que incrível isso. Você não está condenado a ser quem você sempre foi. Significa o quê? Que você pode mudar a sua vida, a sua realidade, através do que você vê, ouve e sente. Ok? Então, 3. A relação entre as emoções e o DNA transcende limites espaciais e temporais. Os efeitos são os mesmos, independente da distância. Não importa a distância. O que importa é exatamente a sua relação com as suas emoções e o seu DNA. Ou seja, o que significa isso que ele está falando aqui do DNA? Significa que você pode rejuvenescer. Você está de brincadeira comigo, né, professor? Não, gente, isso é ciência. Isso já foi comprovado. E um outro livro que eu vou estudar depois com vocês, no futuro, vai ser esse aqui, do Dr. Joe Dispenza. Você é o placebo. Quem já ouviu falar desse efeito placebo sabe do que eu estou falando. O efeito placebo, ele tem um poder muito grande. Aquilo que eu acredito acontece. O que é efeito placebo? Eu estou tomando ali uma cápsula que tem farinha dentro, mas eu acredito que aquele ali é um remédio que vai curar o meu corpo. Beleza, eu estou tomando, eu estou acreditando. E o que está acontecendo? Está acontecendo é que o que eu acredito é mais forte, meu cérebro aceita aquilo, e eu mesmo, o meu próprio organismo tem o poder de autocura. O meu próprio organismo começa a manifestar a cura daquilo. Por quê? Porque eu tenho todos os recursos genéticos e químicos dentro de mim para me curar. Vou repetir. Eu tenho dentro de mim, você tem dentro de você todos os recursos químicos, genéticos para se curar de qualquer coisa. Você começa a produzir hormônios, o seu cérebro começa a acreditar naquilo. Qual que é a chave para isso, professor? A chave é você acreditar. Por isso que o efeito placebo é fantástico e tem várias pesquisas que mostram e comprovam isso, tá certo? Você não precisa ser escravo de nenhuma droga. Isso também não significa que você vai ter que largar a droga de uma hora para outra, não é isso. É que você tem que começar a entender primeiro como funciona isso. Então, ainda haverá pouca dúvida ao se chegar no final quanto à existência da matriz divina. Então ele está querendo trazer realmente a realidade dessa matrix, dessa matriz
que é esse campo, essa fonte de energia que existe. Quer sua descrição seja feita de uma perspectiva espiritual ou científica. É claro que existe algo, um campo de energia que conecta tudo o que fazemos, somos e experimentamos. As questões lógicas então passam a ser formuladas assim. O que fazemos com essa informação? Como podemos usar a matriz em nossa vida? Então, isso aqui que eu estou lendo para você, até agora, até o momento, é só a introdução do livro A Matriz Divina. Então, é só a introdução que o Greg fala sobre o estudo dele e como ele fez toda a diferença na vida dele, que é um cientista, uma pessoa que fez uma pesquisa de campo para chegar nesse nível de conhecimento, nesse nível de conhecimento que ele chegou com esse livro, A Matriz Divina. Então ele fala que ele cita o Max Planck de novo: a ciência não pode resolver o derradeiro mistério da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que tentamos resolver. Então nós somos parte desse campo, nós somos parte dessa matriz. Max Planck, aqui 1858-1947. Ele morreu antes de Einstein morreu em 55, os dois eram colegas. E aqui Amit Goswami, ele cita Amit Goswami aqui: quando compreendemos a nossa existência. Quando nos compreendemos, quando compreendemos a nossa existência, compreendemos também o universo e a separação desaparece. O que significa isso? Você começa então a entender que você faz parte e não existe separação, você está conectado. Isso faz toda a diferença. Então existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia que simplesmente é. Aquela palavra eu sou, isso é muito poderoso. Quando você afirma eu sou, isso tem um poder muito grande. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura de nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos, absolutamente tudo tem início nesse campo potencial. Tudo tem início nessa matriz divina. Por meio dos construtores da realidade, fantasias, expectativas, paixões, preces, galvanizamos cada possibilidade na existência. E aí ele está falando da gente. Ele está falando de como nós estamos criando o tempo inteiro, co-criando o tempo inteiro com tudo que nós pensamos, sentimos e falamos. E aí, essas crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos a vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos mais negros momentos. Tudo acontece na mente. Tudo acontece na mente. Tem a história de dois irmãos gêmeos ali, que um se tornou um dos maiores doutores e o outro se tornou um criminoso. Tudo tem a ver com a mente, tudo tem a ver com influência, tudo tem a ver como você constrói os seus pensamentos, a sua realidade. Então, o teu ambiente também te influencia. Eu falo muito sobre isso. Eu falo como que você pode preparar o seu ambiente para te estimular a se sentir bem. E o ambiente é tudo. É um ambiente que tem que ser agradável. É um ambiente que tem que fazer você se sentir bem. Gente, iluminação. Eu uso iluminação. A cromoterapia, tudo isso aí é legal. Mas eu estou falando de um ambiente na qual você constrói, a sua mente começa a fluir, a sua mente começa a ter respostas. A prosperidade, ela existe dentro da sua mente. Quando você começa a ser bombardeado com frequências baixas, você começa a aceitar aquilo como se fosse uma coisa normal, e não é. Não é. Isso tudo faz parte de outra matriz,
faz parte de uma matrix negativa. E é bem diferente, é muito importante diferenciar isso. Que existe o campo, a matriz divina, e existe a matrix, que é uma ilusão, né? Que as pessoas estão ligadas ao externo. E é totalmente possível ser próspero em qualquer situação de crise, em qualquer situação inesperada, em qualquer adversidade. Gente, isso, não estou falando disso daqui, isso já é mais do que comprovado, isso já é mais do que real, isso é mais do que comprovado. Centenas de pessoas, né? E muito cuidado, porque eu não estou falando aqui de você se isolar do mundo, não é nada disso. O que eu estou falando é para você proteger sua mente e você focar exatamente naquilo que você quer. E você focar na prosperidade. E você focar no seu bem-estar. E prosperidade, existe uma palavra em hebraico chamada shalom. Shalom é paz, saúde e prosperidade. Então, shalom é muito poderoso, né? É você ter paz mental, paz, saúde física, paz mental, saúde física e prosperidade plena. E prosperidade, sabe o que é? Prosperidade é a ausência de necessidade. Então, todas as pessoas podem ter e ser prósperos. E isso começa na mente, ou seja, em tudo que você pensa, ouve e sente. Então, o princípio para dominar esse lugar de pura energia, ou seja, o campo, é ter o conhecimento de que ele existe. Número 1. Então, isso você já está sabendo hoje. Então, já valeu você ter vindo aqui na live. Já fez toda a diferença, porque você já está sabendo que para dominar isso, você precisa ter consciência que ele existe, que ele é real e já é comprovado cientificamente que ele existe. Ou seja, não é só uma viagem. Tá certo? Então, compreender seu funcionamento e usar uma linguagem que seja reconhecível. Qual que é a linguagem que nós aprendemos, que nós comunicamos com o campo? É através das linguagens das emoções. Então, eu vou te dar uma dica aqui. Vigie as suas emoções. Começa a pensar o que você está sentindo. E por que você está sentindo isso? Da onde que veio esse sentimento? Como que começou isso? E aí você começa a controlar essas fontes. E você começa a ouvir uma música boa, você começa a se sentir bem. Gente, eu nunca vou dormir sem fazer uma meditação, sem eu colocar um áudio, sem eu ler alguma coisa que me faz bem. Por quê? Porque eu entro numa janela onde o meu subconsciente está aberto, nos últimos 10 minutos antes de dormir. E nos 10 minutos depois que você acorda. Então você abre a janela mental para você colocar qualquer coisa lá dentro, porque você está entrando em alfa. Você começa a sair do beta, você começa a entrar no alfa, né? Então é muito importante você entender e usar desse recurso para você começar a treinar e programar ou reprogramar a sua mente com informação nova, com informação vital para você. Então, você é o arquiteto da sua realidade. Tudo fica à sua disposição nesse local onde o mundo começa, que é a matriz divina, tá? Isso é maravilhoso. Eu tenho só 2 minutos aí para cair aí a conexão. Mas se cair eu vou voltar. Então continua aí. Que eu quero finalizar aqui falando sobre isso, sobre o princípio 1. São vários princípios. Então você pode colocar aí a sua pergunta, que eu também vou responder. Pode fazer perguntas e eu vou estar respondendo falando sobre a questão das emoções, como as emoções interferem no campo eletromagnético e como a matriz divina é o receptáculo que contém o universo, ou seja, ele é uma antena, tudo que você joga para ele volta para você, ele é uma antena, tá certo? E mostra todas as suas criações, você cria, tá certo? Então você cria e aí ele manifesta, volta para você aquela realidade que você pensou, tá certo? Então nós vamos finalizar, eu vou conectar de novo aqui, vai encerrar, eu vou conectar de novo, então você entra e aí eu vou estar aberto a perguntas, ok?